50 anos depois. Francisco Cândido Xavier. Episódios da história do cristianismo no século II. Romance ditado pelo Espírito. Emmanuel. Carta ao leitor. Meu amigo, Deus te conceda paz. Se leste as páginas singelas do Há 2000 anos, é possível que procures aqui a continuação das lutas intensas, vividas pelas suas personagens reais, na arena de lutas redentoras da Terra. É por esse motivo que me sinto obrigado a explicar-te alguma coisa, com respeito ao desdobramento desta nova história. 50 anos depois das ruínas fumegantes de Pompeia, nas quais o impiedoso senador Públio Lentulus se desprendia novamente do mundo, para ferir o valor de suas dolorosas experiências terrestres, vamos encontrá-lo, nestas páginas, sob a veste humilde dos escravos, que o seu orgulhoso coração havia espezinhado outrora. A misericórdia do Senhor permitia-lhe reparar, na personalidade de Nestório, os desmandos e arbitrariedades cometidos no pretérito, quando, como homem público, supunha guardar nas mãos vaidosas, por injustificável direito divino, todos os poderes. Observando um homem cativo, reconhecerás, em cada traço de seus sofrimentos, o venturoso resgate de um passado de faltas clamorosas. Todavia, sinto-me no dever de esclarecer-te a curiosidade, com referência aos seus companheiros mais diretos, na nova romagem terrena, de que este livro é um testemunho real. Não obstante estarem na terra, pela mesma época, os membros da família Severus, Flávio e Marcos Lentulus, Saul e André de Gioras, Aurélia, Suplício, Fúvia e demais comparsas do mesmo drama, devo esclarecer-te que todos esses companheiros de luta mourejavam, na ocasião, em outros setores de sofrimentos abençoados, não comparecendo aqui, onde o senador Públio Lentulus aparece, aos teus olhos, na indumenta de escravo, já na idade madura, como elemento integrante de um quadro novo. De todas as personagens do Há 2000 anos. Um contínuo aqui se encontra, junto de outras figuras do mesmo tempo, como Policarpo. Embora não relacionado nominalmente no livro anterior, companheiro esse que, pelos laços afetivos, se lhe tornará um irmão devotado e carinhoso, pelas mesmas lutas políticas e sociais. A Roma de Nero e de Vespasiano. Quero referir-me a Pompílio Crasso, aquele mesmo irmão de destino na destruição de Jerusalém, cujo coração palpitante lhe fora retirado do peito por Nicandro, às ordens severas de um chefe cruel e vingativo. Pompílio Crasso é o mesmo Elvídio Lucius destas páginas, ressurgindo no mundo para o trabalho renovador e, aludindo a um amigo dedicado e generoso, quero dizer-te que este livro não foi escrito de nós e por nós, no pressuposto de descrever as nossas lutas transitórias no mundo terrestre. Este livro é o repositório da verdade sobre um coração sublime de mulher, transformada em santa, cujo heroísmo divino foi uma luz acesa na estrada de numerosos espíritos amargurados e sofredores. No Há 2000 anos, buscávamos encarecer a época de luzes e sombras, onde a materialidade romana e o cristianismo disputavam a posse das almas, num semprio de misérias e esplendores, entre as extremas exaltações de César e as maravilhosas edificações em Jesus, Cristo. Ali, Públio Lentulus se movimenta num acervo de farraparias morais e deslumbramentos transitórios. Aqui, entretanto, como o escravo Nestório, observa ele uma alma. Refiro-me a Célia, figura central das páginas desta história, cujo coração, amoroso e sábio, entendeu e aplicou todas as lições do Divino Mestre, no transcurso doloroso de sua vida. Na sequência dos fatos, dentro da narrativa, seguirás os seus passos de menina e de moça, como se observasses um anjo pairando acima de todas as contingências da terra. Santa pelas virtudes e pelos atos de sua existência edificante, seu espírito era bem o lírio nascido do lodo das paixões do mundo, para perfumar a noite da vida terrestre, com os olores suaves das mais divinas esperanças do céu. Podemos afirmar, portanto, leitor amigo, que este volume não relaciona, de modo integral, a continuação das experiências purificadoras do antigo senador Lentulus, nos círculos de resgate dos trabalhos terrestres. É a história de um suósime coração feminino que se divinizou no sacrifício e na abnegação, confiando em Jesus, nas lágrimas da sua noite de dor e de trabalho, de reparação e de esperança. A Igreja Romana lhe guarda, até hoje, as generosas tradições, nos seus arquivos envelhecidos, se bem que as datas e as denominações, as descrições e apontamentos se encontrem confusos e obscuros pelo dedo viclado dos narradores humanos. Mas, meu irmão e meu amigo,
abre estas páginas refletindo no turbilhão de lágrimas que se represa no coração humano e pensa no quinhão de experiências amargas que os dias transitórios da vida te trouxerem. É possível que também tenhas amado e sofrido muito. Algumas vezes experimentaste o sopro frio da adversidade enregelando o teu coração. De outras, feriram-te a alma bem-intencionada e sensível à calúnia ou o desengano. Em certas circunstâncias, olhaste também o céu e perguntaste, em silêncio, onde se encontrariam a verdade e a justiça, invocando a misericórdia de Deus, em preces dolorosas. Conhecendo, porém, que todas as dores têm uma finalidade gloriosa na redenção do teu espírito, lê esta história real e medita. Os exemplos de uma alma santificada no sofrimento e na humildade, ensinar-te a amar o trabalho e as penas de cada dia, observando-lhe os martírios morais e sentindo, de perto, a sua profunda fé, experimentarás um consolo brando, renovando as tuas esperanças em Jesus, Cristo. Busca entender a essência deste repositório de verdades confortadoras, e do plano espiritual, o Espírito purificado de nossa heroína derramará em teu coração o bálsamo consolador das esperanças sublimes. Que aproveites do exemplo, como nós outros, nos tempos recuados das lutas e das experiências que passaram, é o que te deseja um irmão e servo humilde. Emanuel. Pedro Leopoldo, 19 de dezembro de 1989. Primeira parte. Uma família romana varando a multidão que estacionava na grande praça de Esmirna, em clara manhã do ano 131 da nossa era, marchava um troço de escravos jovens e atléticos, conduzindo uma liteira ricamente ataviada ao gosto da época. De espaço a espaço, ouviam-se as vozes dos carregadores, exclamando: "Deixai passar o nobre tribuno Caio Fabricius! Lugar para o nobre representante de Augusto! Lugar! Lugar!" Desfaziam-se os pequenos grupos de populares, formados à pressa em torno do mercado de peixes e legumes, situado no grande logradouro, enquanto o rosto de um patrício romano surgia entre as cortinas da liteira, com ares de enfado, a observar a turba rumorosa. Seguindo a liteira, caminhava um homem dos seus 45 anos presumíveis, deixando ver nas linhas fisionômicas o perfil israelita, tipicamente características, e um orgulho silencioso e inconformado. A atitude humilde, todavia, evidenciava a condição inferior e, conquanto não participasse do esforço dos carregadores, adivinhava-se-lhe no semblante contrafeito a situação dolorosa de escravo. Respirava-se, à margem do Golfo Esplêndido, o ar embalsamado que os ventos do Egeu traziam do grande arquipélago. O movimento da cidade crescerá de muito naqueles dias inolvidáveis, sequentes à última guerra civil que devastara a Judéia para sempre. Milhares de peregrinos invadiam-na por todos os flancos, fugindo aos quadros terrificantes da Palestina, assolada pelos flagelos da última revolução aniquiladora dos derradeiros laços de coesão das tribos laboriosas de Israel, desterrando-as da pátria. Remanescentes de antigas autoridades e de numerosos plutocratas de Jerusalém, de Cesária, de Betel e de Tiberíades, ali se acotovelam famélicos, por subtraírem-se aos tormentos do cativeiro, após as vitórias de Júlio VI Severo sobre os fanáticos partidários do famoso Barco Ziba. Vencendo os movimentos instintivos da turba, a liteira do tribuno parou à frente de soberbo edifício, no qual os estilos grego e romano se casavam harmoniosamente. Ali estacionando, foi logo anunciado no interior, onde um patrício relativamente jovem, aparentando mais ou menos 40 anos, o esperava com evidente interesse. "Por Júpiter!" exclamou Fabricius, abraçando o amigo Elvídio Lucius, "não supunha encontrar-te nessa plenitude de robustez e elegância, de fazer inveja aos próprios deuses." "Ora, ora!" replicou o interpelado, em cujo sorriso se podia ler a satisfação que lhe causavam aquelas expansões carinhosas e amigas, "são milagres dos nossos tempos. Aliás, se há quem mereça tais gabos, és tu, a quem Adonis sempre rendeu homenagens." Neste ínterim, um escravo ainda moço trazia a bandeja de prata, onde se alinhavam pequenos vasos de perfume e coroas da época, adornadas de rosas. Elvídio Lucius serviu-se cuidadosamente de uma delas, enquanto o visitante agradecia com leve sinal de cabeça. "Mas, ouve," continuava o anfitrião sem dissimular o contentamento que lhe causava a visita, "há bastante tempo aguardamos tua chegada, de maneira a partirmos para Roma com a brevidade possível. Há 2 dias que a galera está à nossa disposição, dependendo a partida tão somente da tua vinda."
E batendo-lhe amistosamente no ombro, rematava: que demora foi essa? Bem sabes, explicou Fabricius, que sumariar os estragos da última revolução era tarefa assaz difícil para realizar em poucas semanas, razão pela qual, apesar da demora a que te referes, não levo ao governo imperial um relatório minucioso e completo, mas apenas alguns dados gerais. E a propósito da Revolução da Judéia, qual a tua impressão pessoal dos acontecimentos? Caio Fabricius esboçou um leve sorriso, acrescentando com amabilidade: antes de dar a minha opinião, sei que a tua é a de quem encarou os fatos com o maior otimismo. Ora, meu amigo, disse Ovídio, como a justificar-se, é verdade que a venda de toda minha criação de cavalos da Idumeia, para as forças em operações, me consolidou as finanças, dispensando-me de maiores cuidados quanto ao futuro da família, mas isso não impede considere a penosa situação desses milhares de criaturas que se arruinaram para sempre. Aliás, se a sorte me favoreceu no plano de minhas necessidades materiais, devo principalmente à intervenção de meu sogro, junto do prefeito Lólio Tirbico. O censor Fábio Cornélio agiu assim tão decisivamente, a teu favor? Perguntou Fabricius, algo admirado. Sim. Está, bem, disse Caio já despreocupado, eu nunca entendi patavina da criação de cavalos da Idumeia ou de bestas da Ligúria. Aliás, o êxito dos teus negócios não altera a nossa velha e cordial amizade. Por Pólux. Não há necessidade de tantas explicações nesse sentido. E depois de sorver um trago de Falerno solicitamente servido, continuou, como que analisando as próprias reminiscências mais íntimas: o estado da província é lastimável e, na minha opinião, os judeus nunca mais encontrarão na Palestina o benefício consolador de um lar e de uma pátria. Em diversos reencontros, morreram mais de 180.000 israelitas, segundo o conhecimento exato da situação. Foram destruídos quase todos os burgos. Na zona de Betel a miséria atingiu proporções inauditas. Famílias inteiras, desamparadas e indefesas, foram covardemente assassinadas. Enquanto a fome e a desolação oferam a ruína geral, também a peste, oriunda da exalação dos cadáveres insepultos. Nunca supus rever a Judéia em tais condições, e mais, a quem deveremos inculpar do que ocorre? O governo de Adriano não se tem caracterizado pela retidão e pela justiça? Perguntou Elvídio Lucius com grande interesse. Não posso afirmá-lo com certeza, revidou Fabricius, atencioso. Todavia, considero pessoalmente que o grande culpado foi Tineio Rufus, legado propretor da província. Sua incapacidade política foi manifesta em todo o desenvolvimento dos fatos. A reedificação de Jerusalém com o nome de Elia Capitolina, obedecendo aos caprichos do imperador, apavora os israelitas, desejosos todos de conservar as tradições da cidade santa. O momento requeria um homem de qualidades excepcionais, à frente dos negócios da Judéia. Entretanto, Tineio Rufus não fez mais que exacerbar o ânimo popular com imposições religiosas de todos os matizes, contrariando a clássica tradição de tolerância do império nos territórios conquistados. Elvídio Lucius ouvia o amigo, com singular interesse, mas, como se desejasse afastar de si mesmo alguma reminiscência amarga, murmurou: Fabricius, meu caro, tua descrição da Judéia me apavora o espírito. Os anos que passamos na Ásia Menor me devolvem a Roma com o coração apreensivo. Em toda a Palestina campeiam superstições totalmente contrárias às nossas tradições mais respeitáveis, e essas crenças estranhas invadem o próprio ambiente da família, dificultando-nos a tarefa de instituir a harmonia doméstica. E já sei, replicou o amigo solicitamente, queres aludir, com certeza, ao cristianismo, com as suas inovações e os seus asseclas. Mas, ajuntou o Caio, evidenciando uma atenção mais íntima, acaso Alba Lucínia teria deixado de ser a segurança vestalina de tua casa? Seria possível? Não, replicou Elvídio ansioso por se fazer compreendido, não se trata de minha mulher, sentinela avançada de todos os feitos da minha vida, há longos anos, mas de uma das filhas que, contrariamente a todas as previsões, imbuiu-se de semelhantes princípios, causando-nos os mais sérios desgostos. Ah! Lembro-me de Elvídia e de Célia, que, em meninas, eram bem 2 sorrisos dos deuses na tua casa. Mas tão jovens e dadas, assim, a cogitações filosóficas?
Euvídia, a mais velha, não se impregnou de tais bruxarias, mas a nossa pobre Célia parece bastante prejudicada pelas superstições orientais, tanto que, regressando a Roma, tenciono deixá-la em companhia de meu pai, por algum tempo. Suas lições de virtude doméstica hão de renovar-lhe o coração, segundo cremos. É verdade, concordou Fabricio, o venerando Cneio Lucius reformaria para as tradições romanas os sentimentos mais bárbaros de nossas províncias. Fizera-se ligeira pausa na conversação, enquanto Caio tamborilava com os dedos, dando a entender a sua preocupação, como se evocasse alguma dolorosa lembrança. Euvídio, murmurou o tribuno fraternalmente, teu regresso a Roma é de causar apreensões aos teus verdadeiros amigos. Recordando teu pai, lembro-me instintivamente de Silano, o pequeno enjeitado que ele chegou quase a adotar oficialmente como próprio filho, desejoso de libertar-te da calúnia te imputada no albor da mocidade. Sim, disse o anfitrião, como se houvera repentinamente despertado, ainda bem que não desconheces ser caluniosa a acusação que pesou sobre mim. Aliás, meu pai não ignora isso. Apesar de tudo, teu venerável genitor não hesitou em cumular a criança, a ele encaminhada, com o máximo de carinhos, e depois de passar nervosamente a mão pela fronte, Euvídio Lucius acentuou, e Silano? Sabes o que é feito dele? As últimas informações davam-no como incorporado às nossas falanges que mantêm o domínio das Gálias, como simples soldado do exército. Às vezes, ajuntou Euvídio preocupado, tenho pensado na sorte desse rapaz, pupilo da generosidade de meu pai, desde os tempos de minha juventude. Mas, que fazer? Desde que me casei, tudo fiz por trazê-lo à nossa companhia. Minha propriedade de Idumeia poderia proporcionar-lhe uma existência simples e liberta de maiores cuidados, sob as minhas vistas atentas. Todavia, Alba Lucínia se opôs terminantemente aos meus projetos, não só recordando os comentários caluniosos de que fui alvo no passado, como também alegando seus direitos exclusivos à minha afeição, pelo que, fui compelido a conformar-me, levando em conta as nobres qualidades da sua alma generosa. Bem sabes que minha esposa deve receber as minhas atenções mais respeitosas. Não tenho remédio senão aceitar de bom grado as suas afetuosas imposições. Euvídio, bom amigo, exclamou Fabricius, demonstrando prudência, não devo nem posso interferir na tua vida íntima. Problemas, na vida, que somente os cônjuges podem solucionar, entre si, na sagrada intimidade do lar, mas, não é apenas pelo caso de Silano que me sinto apreensivo, relativamente ao teu regresso. E fixando o amigo bem nos olhos, rematou, lembras-te de Cláudia Sabina? Sim, respondeu vagamente. Não sei se estás devidamente informado a seu respeito. Cláudia é hoje a esposa de Lólio, o prefeito dos pretorianos. Não deves ignorar que esse homem é a personalidade do dia, como depositário da máxima confiança do imperador. Euvídio Lucius passou a mão pela fronte, como se desejasse afugentar uma penosa recordação do passado, revidando, afinal, para a tranquilidade de si mesmo, e não desejo exumar o passado, visto ser hoje um outro homem, mas, se houver necessidade de ser prestigiado na capital do império, não podemos esquecer, igualmente, que meu sogro é pessoa de toda a confiança, não só do prefeito a que aludes, como de todas as autoridades administrativas. Bem o sei, mas não ignoro também que o coração humano tem escaninhos misteriosos. Não acredito que Cláudia, hoje elevada às esferas da mais alta aristocracia, pelos caprichos do destino, haja olvidado a humilhação do seu amor violento de plebeia, espezinhado em outros tempos. Sim, confirmou Euvídio Lucius com os olhos parados no abismo de suas recordações mais íntimas, muitas vezes tenho lamentado haver altrido em seu coração uma afetividade tão intensa, mas, que fazer? A juventude está sujeita a caprichos numerosos, e a maior parte das vezes, não há advertência que possa romper o véu da cegueira, e estarás hoje menos moço para que te sintas completamente livre dos caprichos multiplicados da nossa época. O interpelado compreendeu todo o alcance daquelas observações sábias e prudentes, e como se não lhe prouvesse o exame das circunstâncias e dos fatos, cuja lembrança penosa o atormentaria, replicou sem perder o aparente bom humor, embora os olhos evidenciassem uma preocupação amargurosa: Caio, meu bom amigo, pelas barbas de Júpiter, não me faças voltar ao pélago escuro do passado.
Desde que chegaste, nada me disseste além de assuntos penosos e sombrios. De início, é a miséria da Judéia, de arrepiar os cabelos, com os seus quadros de desolação e ruína e, depois, eis voltado para o passado escabroso, como se não nos bastassem as atuais amarguras. Fala-me antes de algo que me consolide o repouso íntimo. Embora não saiba explicar o motivo, tenho o coração apreensivo quanto ao futuro. A máquina de intrigas da sociedade romana aborrece-me o espírito, que nunca encontrou ensejos de lhe fugir ao ambiente detestável. Meu regresso a Roma inquina-se de perspectivas dolorosas, embora não ouse confessá-lo. Fabricius ouviu-o, atento e compungido. As palavras do amigo denunciavam o profundo temor de retornar ao passado tão cheio de aventuras. Aquela atitude súplice atestava que a recordação dos tempos idos ainda lhe palpitava no peito, apesar de todos os esforços para esquecer. Reprimindo os próprios receios, falou, então, afetuosamente: pois bem, não falaremos mais nisso. E acentuando a alegria que lhe causava aquele encontro, continuou comovidamente: então, poderia acaso esquecer-me de algo que me pedisses? Sem mais delonga, encaminhou-se para o átrio onde os serviçais de confiança lhe esperavam as ordens, regressando à sala acompanhado pelo desconhecido que lhe seguirá a liteira, na atitude humilde de escravo. E Ovídio Lucius surpreendeu-se, ao ver a personagem interessante que lhe era apresentada. Identificara, imediatamente, a sua condição de servo, mas o espanto lhe provinha da profunda simpatia que aquela figura lhe inspirava. Seus traços de israelita eram iniludíveis, porém, no olhar havia uma vibração de orgulho nobre, temperado de singular humildade. Na fronte larga, notavam-se cães precoces, se bem que o físico denunciasse a pletora de energias orgânicas da idade madura. O aspecto geral, contudo, era o de um homem profundamente desencantado da vida. No rosto, percebia-se o sinal de macerações e sofrimentos indefiníveis, impressões dolorosas, aliás compensadas pelo fulgor enérgico do olhar, transparente de serenidade. Eis a surpresa, frisou Caio Fabricius alegremente: comprei, como lembrança, esta preciosidade, na feira de Terebinto, quando alguns de nossos companheiros liquidavam o espólio dos veneidos. E Ovídio Lucius parecia não ouvir, como que procurando mergulhar fundo naquela figura curiosa, ao alcance de seus olhos, e cuja simpatia lhe impressionava as fibras mais sensíveis e mais íntimas. Admiras-te? Insistiu Caio, desejoso de ouvir as suas apreciações diretas e francas. Quererias porventura, que te trouxesse um Hércules formidando? Preferi lisonjear-te com um raro exemplar de sabedoria. E Ovídio agradeceu com um sinal expressivo. Acercando-se do escravo silencioso, com um leve sorriso. Como te chamas? Perguntou solícito. Nestório. Onde nasceste? Na Grécia? Sim, respondeu o interpelado com um doloroso sorriso. Como pudeste alcançar Terebinto? Senhor, sou de origem judia, apesar de nascido em Éfeso. Meus antepassados transportaram-se a Jônia, há alguns decênios, em virtude das guerras civis da Palestina. Criei-me nas margens do Egeu, onde mais tarde constituí família. A sorte, porém, não me foi favorável. Tendo perdido minha companheira, prematuramente, devido a grandes desgostos, em breve, sob o guante de perseguições implacáveis, fui escravizado por ilustres romanos, que me conduziram ao antigo país de meus ascendentes. E foi lá que a revolução te surpreendeu. Sim. Onde te encontravas? Nas proximidades de Jerusalém. Falaste de tua família. Tinhas apenas mulher? Não, senhor. Tinha também um filho. Também morreu? Ignoro. Meu pobre filho, ainda criança, caiu, como seu pai, na dolorosa noite do cativeiro. Apartado de mim, que o vi partir com o coração lacerado de dor e de saudade. Foi vendido a poderosos mercadores do sul da Palestina. E Ovídio Lucius olhou para Fabricius, como a expressar a sua admiração pelas respostas desassombradas do desconhecido, continuando, porém, a interrogar: a quem serve-as em Jerusalém? A Calius Flavius. Conheci-o de nome.
Qual o destino do teu senhor? E foi dos primeiros a morrer nos choques havidos nos arredores da cidade, entre os legionários de Tineu Rufus e os reforços judeus chegados de Betel. Também combateste? Senhor, não me cumpria combater senão pelo desempenho das obrigações devidas àquele que, conservando-me cativo aos olhos do mundo, há muito me havia restituído a liberdade, junto de seu magnânimo coração. Minhas armas deviam ser as da assistência necessária ao seu espírito leal e justo. Calius Flavius não era para mim o verdugo, mas o amigo e protetor de todos os momentos. Para meu consolo íntimo, pude provar-lhe a minha dedicação, quando lhe fechei os olhos no alento derradeiro. Por Júpiter! Exclamou Elvídio, dirigindo-se em alta voz ao amigo, é a primeira vez que ouço um escravo abençoar o Senhor. Não é só isso, respondeu Caio Fabricius bem-humorado, enquanto o servo os observava ereto e digno. Nestório é a personificação do bom senso. Apesar dos seus laços de sangue com a Ásia Menor, sua cultura acerca do Império é das mais vastas e notáveis. Será possível? Tornou Elvídio admirado. Conhece a história romana tão bem quanto um de nós. Mas chegou a viver na capital do mundo? Não. Ao que ele diz, somente a conhece por tradição. Já convidado pelos dois patrícios, sentou-se o escravo para demonstrar os seus conhecimentos. Com desembaraço, falou das lendas encantadoras que envolviam o nascimento da cidade famosa, entre os vales da Etrúria e as deliciosas paisagens da Campânia. Rômulo e Remo, a lembrança de Aca Larentia, o rapto das Sabinas, eram imagens que, na linguagem de um escravo, broslavam-se de novos e interessantes matizes. Em seguida, passou a explanar o extraordinário desenvolvimento econômico e político da cidade. A história de Roma não tinha segredos para o seu intelecto. Remontando à época de Tarquínio Prisco, falou de suas construções maravilhosas e gigantescas, detendo-se, em particular, na célebre rede de esgotos, a caminho das águas lodosas do Tibre. Lembrou a figura de Sérvio Túlio, dividindo a população romana em classes e centúrias. Numa Pompílio, Menênio Agripa, os Gracos, Sérgio Catilina, Cipião Nazica e todos os vultos famosos da República foram recordados na sua exposição, onde os conceitos cronológicos se alinhavam com admirável exatidão. Os deuses da cidade, os costumes, conquistas, generais intrépidos e valorosos, eram com detalhes indelevelmente gravados na sua memória. Seguindo o curso dos seus conhecimentos, rememorou o império nos seus primórdios, salientando as suas realizações portentosas, desde o faustoso brilho da corte de Augusto. As magnificências dos Césares, trabalhadas pela sua dialética fluente, apresentavam novos coloridos históricos, em vista das considerações psicológicas, acerca de todas as situações políticas e sociais. Por muito tempo falará na história dos seus conhecimentos do passado, quando Elvídio Lucius sinceramente surpreendido interpelou: onde conseguiste essa cultura, radicada em nossas mais remotas tradições? Senhor, tenho manuseado todos os livros da educação romana, ao meu alcance, desde moço. Além disso, sem que me possa explicar a razão, a capital do império exerce sobre mim a mais singular de todas as seduções. Ora, ajuntou Caio Fabricius satisfeito, Nestório tanto conhece um livro de Salústio, como uma página de Petrônio. Os autores gregos, igualmente, não têm segredos para ele. Considerada, porém, a sua predileção pelos motivos romanos, quero acreditar haja ele nascido ao pé de nossas portas. O escravo sorriu levemente, enquanto Elvídio Lucius esclarecia, e semelhantes conhecimentos evidenciam um interesse injustificável da parte de um cativo. E depois de uma pausa, como se estivesse arquitetando um projeto íntimo, continuou a falar, dirigindo-se ao amigo: e meu caro, louvo-te a lembrança. Minha grande preocupação, no momento, era obter um servo culto, que pudesse incumbir-se de enriquecer a educação de minhas filhas, auxiliando-me, simultaneamente, no arranjo dos processos do Estado, a que agora serei compelido pela força do cargo. O anfitrião mal havia concluído seu agradecimento, quando surgiram na sala a esposa e as filhas, num gracioso cromo familiar. Alba Lucínia, que ainda não atingira os 40 anos, conservava no rosto os mais belos traços da juventude, a iluminarem o seu perfil de Madonna. Junto das filhas, duas primaveras risonhas, seu aspecto de mocidade ganhava um todo de nobres expressões vestalinas, confundindo-se com
As duas, como se lhes fora irmã mais velha, ao invés de mãe extremosa e afável. Eovídia e Célia, porém, embora a semelhança profunda dos traços fisionômicos, deixavam transparecer, espontaneamente, a diversidade de temperamentos e pendores espirituais. A primeira entremostrava nos olhos uma inquietação própria da idade, indiciando os sonhos febricitantes que lhe povoavam a alma, ao passo que a segunda trazia no olhar uma reflexão serena e profunda, como se o espírito de mocidade houvera envelhecido prematuramente. Todas as três exibiam, graciosamente, os delicados enfeites do peplum em sua feição doméstica, presos os cabelos em preciosas rédeas de ouro, ao mesmo tempo que ofereciam a Caio Fabricius um sorriso de acolhimento. Ainda bem, murmurou o hóspede com vivacidade própria do seu gênio expansivo, avançando para a dona da casa. O meu grande Ovídio encontrou o altar das três graças, entronizando-as egoisticamente no lar. Aliás, aqui estamos nas plagas do Egeu, berço de todas as divindades. Suas saudações foram recebidas com geral agrado. Não somente Alba Lucínia, mas também as filhas se regozijavam com a presença do carinhoso amigo da família, de muitos anos. Em breve, todo o grupo se animava em palestra amena e sadia. Era o burburinho das notícias de Roma, de mistura com as impressões da Idumeia e de outras regiões da Palestina, onde Ovídio Lucius estagiara junto da família, enfileirando-se as opiniões encantadoras e íntimas, acerca dos pequeninos nadas de cada dia. Em dado instante, o dono da casa chamou a atenção da esposa para a figura de Nestório, encolhido a um canto da sala, acrescentando entusiasticamente: "E Lucínia, eis o régio presente que Caio nos trouxe de Terebinto." "Um escravo?" perguntou a senhora com entonação de piedade. "Sim. Um escravo precioso. Sua capacidade mnemônica é um dos fenômenos mais interessantes que tenho observado em toda a vida. Imagina que tem dentro do cérebro a longa história de Roma. Sem omitir o mais ligeiro detalhe. Conhece nossas tradições e costumes familiares como se houvera nascido no Palatino. Desejo sinceramente tomá-lo a meu serviço particular, utilizando-o ao mesmo tempo no apuro da instrução de nossas filhas." Alba Lucínia fitou o desconhecido tomada de surpresa e simpatia. Por sua vez, as duas jovens o contemplavam admiradas. Saindo, contudo, da sua estupefação, a nobre matrona ponderou refletidamente: "E Ovídio, sempre considerei a missão doméstica como das mais delicadas de nossa vida. Se esse homem deu provas dos seus conhecimentos, tê-las-ia dado também de suas virtudes para que venhamos a utilizá-lo, confiadamente, na educação de nossas filhas?" O marido sentiu-se embaraçado para responder à pergunta tão sensata e oportuna, mas, em seu auxílio veio a palavra firme de Caio, que esclareceu: "E eu vô-la dou, minha senhora, se Ovídio pode abonar-lhe a sabedoria, posso eu testificar as suas nobres qualidades morais." Alba Lucínia pareceu meditar por momentos, acrescentando, afinal, com um sorriso satisfeito: "Está bem, aceitaremos a garantia da sua palavra." Em seguida, a graciosa dama fitou Nestório com caridade e brandura, compreendendo que, se o seu doloroso aspecto era, incontestavelmente, o de um escravo, os olhos revelavam uma serenidade superior, saturada de estranha firmeza. Depois de um minuto de observação acurada e silenciosa, voltou-se para o marido dizendo-lhe algumas palavras em voz quase imperceptível, como se pleiteasse a sua aprovação, antes de dar cumprimento a algum de seus desejos. E Ovídio, por sua vez, sorriu ligeiramente, dando um sinal de aquiescência com a cabeça. Voltando-se, então, para os demais, a nobre senhora falou comovidamente: "Caio Fabricius, eu e meu marido resolvemos que nossas filhas venham a utilizar a cooperação intelectual de um homem livre." E, tomando de minúscula varinha que descansava no bojo de um jarrão oriental, a um canto da sala, tocou levemente a fronte do escravo, obedecendo às cerimônias familiares, com as quais o senhor libertava os cativos na Roma imperial, exclamando: "E Nestório, nossa casa te declara livre para sempre." "Filhas," continuou a dizer sensibilizada, dirigindo-se às duas jovens, "nunca humilheis a liberdade deste homem, que terá toda a independência para cumprir os seus deveres." Caio e Euvício entreolharam-se satisfeitos. Enquanto Eovídia cumprimentava de longe o liberto, com um leve aceno de cabeça, altiva, Célia aproximou-se do alforriado, que tinha os olhos úmidos de lágrimas, e estendeu-lhe a mão aristocrática e delicada, numa saudação sincera e carinhosa.
Seus olhos encontravam o olhar do ex-escravo, numa onda de afeto e atração indefiníveis. O liberto, visivelmente emocionado, inclinou-se e beijou reverentemente a mão generosa que a jovem Patrícia lhe oferecia. A cena comovedora perdurava por momentos, quando, com surpresa geral, Nestório se levantou do recanto em que se achava e, caminhando até o centro da sala, ajoelhou-se ante os seus benfeitores, osculando humildemente os pés de Alba Lucínia. Um anjo e um filósofo. O palácio residencial do prefeito Lólio Urbico demorava numa das mais belas eminências da colina em que se erguia o Capitólio. A fortuna do seu dono era das mais opulentas da cidade, e a sua situação política era das mais invejáveis, pelo prestígio e respectivos privilégios. Embora descendente de antigas famílias do patriciado, não receberá a vultosa herança dos avoengos mais ilustres e todavia, bem cedo o imperador tomara-o a seu cuidado. Dele fizera, a princípio, um tribuno militar cheio de esperanças e perspectivas promissoras, para promovê-lo em seguida aos postos mais eminentes. Transformará-o, depois, no homem de sua inteira confiança. Fez-lhe doações valiosas em propriedades e títulos de nobreza, espantando-se, porém, a aristocracia da cidade, quando Adriano lhe recomendou o casamento com Cláudia Sabina, plebeia de talento invulgar e de rara beleza física, que conseguirá, com o seu favoritismo, as mais elevadas graças da corte. Lólio Úrbico não vacilou em obedecer à vontade do seu protetor e maior amigo. Casara-se, displicentemente, como se no matrimônio devesse encontrar uma salvaguarda total de todos os seus interesses particulares, prosseguindo, todavia, em sua vida de aventuras alegres, nas diversas campanhas de sua autoridade militar, fosse na capital do império ou nas cidades de suas províncias numerosas. Por outro lado, a esposa, agora prestigiada pelo seu nome, conseguia no seio da nobreza romana um dos lugares de maior evidência. Pouco inclinada às preocupações de matrona, não tolerava o ambiente doméstico, entregando-se aos desvarios da vida mundana, ora seguindo o plano delineado pelos amigos, ora organizando festivais célebres, afamados pela visão artística e pela discreta licenciosidade que os caracterizava. A sociedade romana, em marcha franca para a decadência dos antigos costumes familiares, adorava-lhe as maneiras livres, enquanto o espírito mundano do imperador e a volúpia dos áulicos se regozijavam com os seus empreendimentos, no turbilhão das iniciativas alegres, nos ambientes sociais mais elevados. Cláudia Sabina conseguirá um dos postos mais avançados nas rodas elegantes e frívolas. Sabendo transformar a inteligência em arma perigosa, valia-se da sua posição para aumentar, cada vez mais, o próprio prestígio, elevando, às culminâncias do meio em que vivia, criaturas de nobreza improvisada, para satisfazer facilmente os seus caprichos. Assim que, em torno de seus preciosos dotes de beleza física, borboleteavam todas as atenções e todos os desvelos. Entardece. No elegante palácio, próximo do templo de Júpiter Capitolino, paira um ambiente pesado de solidão e quietude. Recostada num divã do terraço, vamos encontrar Cláudia Sabina em palestra reservada com uma mulher do povo, em atitudes de grande intimidade. Atéria, dizia ela, interessada e discretamente, mandei chamar-te a fim de aproveitar a tua velha dedicação numa incumbência. Ordenai, respondia a mulher de aspecto humilde, com o artificialismo de suas maneiras aparentemente singelas. Estou sempre pronta a cumprir as vossas ordens, sejam quais forem. Estarias disposta a servir-me cegamente, em outra casa? Sem dúvida. Pois bem, eu não tenho vivido senão para vingar-me de terríveis humilhações do passado. Senhora, lembro-me das vossas amarguras, no seio da plebe. Ainda bem que conheceste os meus sofrimentos. Escuta, continuava Cláudia Sabina baixando a voz intencionalmente, sabes quem são os Lúcios, em Roma? Quem não conhece o velho Cneio, senhora? Antes de me falardes de vossas mágoas, devo esclarecer que sei também dos vossos desgostos, devidos à ingratidão do filho. Então, nada mais preciso dizer-te a respeito do que me compete fazer agora. Talvez ignores que Ovídio Lucius e sua família chegarão a esta cidade dentro de poucos dias, de regresso do Oriente. Tenciono colocar-te no serviço de sua mulher, a fim de poderes auxiliar a execução integral dos meus planos. Ordenai e obedecereis cegamente. Conheces Túlia Sevina? A mulher do tribuno Máximo Cunctator? Ela mesma.
Ao que fui informada, Túlia Sevina foi encarregada, por sua antiga companheira de infância, de arranjar 2 ou 3 servas de inteira confiança e habilitadas a satisfazer os imperativos da atualidade romana. Assim, importa que te apresentes, quanto antes, como candidata a esse cargo. Como? Achais provável que a esposa do tribuno venha a aceitar o meu simples oferecimento, sem referência que me recomende ao seu critério? Precisamos muita ponderação neste sentido. Túlia jamais deverá saber que és pessoa da minha intimidade. Poderias apresentar referências especiais de Grisótemis ou de Musonia, minhas amigas mais íntimas. Todavia, essa medida não ficaria bem, igualmente. Suscitaria, talvez, qualquer suspeita, quando eu tivesse mais necessidade de tua intervenção ou de teus serviços. Que fazermos, então? Antes de tudo, é necessário te capacites da utilidade dos teus próprios recursos, em benefício dos nossos projetos. A aquisição de uma serva humilde é coisa preciosa e rara. Apresenta-te a Túlia com a mais absoluta singeleza. Fala-lhe das tuas necessidades, explica-lhe os teus bons desejos. Tenho quase certeza de que bastará isso para vencermos nossos primeiros passos. Em seguida, conforme espero, serás admitida ao ambiente doméstico de Alba Lucínia, a usurpadora da minha aventura. Servi-la-ás com humildade, submissão e devotamento, até conquistar-lhe confiança absoluta. Não precisarás procurar-me a miúde para não despertar suspeitas em torno de nossas combinações. Virás a esta casa um dia em cada mês, a fim de estabelecermos os acordos necessários. A princípio, estudarás o ambiente e me cientificarás de todas as novidades e descobertas da vida íntima do casal. Mais tarde, então, veremos a natureza dos serviços a executar. Posso contar com a tua dedicação e com o teu silêncio? Estou inteiramente às ordens e cumprirei as vossas determinações com absoluta fidelidade. Confio nos teus esforços. E, assim dizendo, Cláudia Sabina entregou à comparsa algumas centenas de sestércios, em penhor de mútuos compromissos. Atéria guardou o preço da primeira combinação, avidamente, lançando um olhar cúpido à bolsa e exclamando atenciosa: podeis estar certa de que serei vigilante, humilde e discreta. Caíam as sombras da noite sobre os montes albanos, mas a emissária de Cláudia procurou Túlia Sevina, daí a algumas horas, para os fins conhecidos. A esposa do tribuno Máximo Cunctator, Patrícia de coração bondoso e afável, recebeu aquela mulher do povo, com generosidade e doçura. As solicitações insistentes de Atéria confundiam-na. Havia comentado o pedido de sua amiga Alba Lucínia num círculo reduzidíssimo de amizades mais íntimas, entretanto, aquela serva desconhecida não lhe trazia recomendação alguma dos amigos com quem se entenderá a respeito. Atribuiu, porém, o fato à tagarelice de alguma escrava que houvesse conhecido o assunto, indiretamente, através de qualquer palestra despreocupada. A humildade e singeleza de Atéria pareceram-lhe adoráveis. Suas maneiras revelavam a extraordinária capacidade de submissão, desvelada e carinhosa. Túlia Sevina aceitou-a e, apiedada da sua situação, recolheu-a naquela mesma noite, acomodando-a entre as suas fâmulas. Daí a dias, a porta de Onste apresentava singular movimento. Luxuosas viaturas encaminhavam-se para o porto, onde a galera dos nossos conhecidos já havia ancorado. Nas edificações da praia ensolarada, estalavam os ditos alegres e carinhosos. Uma chusma de amigos e de representações sociais e políticas vinha receber Elvídio e Caio, num dilúvio de abraços carinhosos. Lólio Úrbico e a esposa chegavam, igualmente, ao lado de Fábio Cornélio e sua mulher Júlia Spinter, velha Patrícia, conhecida por suas tradições de orgulhosa sinceridade. Túlia Sevina e Máximo Cunctator lá se encontravam, também, ansiosos pelo amplexo fraternal dos amigos, que, por largos anos, se haviam ausentado. Numerosos parentes e afeiçoados disputavam, entre si, o instante de estreitar nos braços amigos os queridos recém-chegados, mas, dentre toda a multidão, destacava-se o vulto venerando de Cneio Lucius, aureolado pelos cabelos brancos, que as penosas experiências da vida haviam santificado. Uma atmosfera de amor e veneração fazia-se em torno da sua personalidade vibrante de cultura e generosidade, que 75 anos de lutas não conseguiram empanar.
A sociedade romana havia seguido o curso de todos os seus passos, conhecendo, de longe, as suas tradições de nobreza e lealdade e respeitando nela um dos mais sagrados expoentes da educação antiga, cheia da beleza de Roma, em seus princípios mais austeros e mais simples. Cneio Lucius soubera desprezar todas as posições de domínio, compreendendo que o espírito do militarismo operava a decadência do império, esquivando-se a todas as situações materiais de evidência, de modo a conservar o ascendente espiritual que lhe competia. No acervo dos seus serviços à coletividade, contavam-se as providências desenvolvidas pelo governo imperial a favor dos escravos que ensinavam as primeiras letras aos filhos de seus senhores, além de muitas outras obras de benemerência social, a prol dos mais pobres e dos mais humildes, a quem a sorte não favorecera. Seu nome era respeitado, não somente nos círculos aristocráticos do Palatino, mas também na Suburra, onde se acotovelavam as famílias anônimas e desventuradas. Naquela manhã, o rosto do velho patrício deixava entrever o júbilo sereno que lhe palpitava na alma. Estreitou os filhos longamente de encontro ao coração, chorando de alegria ao abraçá-los, osculou as netas com paternal contentamento, mas, enquanto as mais festivas saudações eram trocadas entre todos no turbilhão de expressivas demonstrações de afeto e carinho, Cneio Lucius notou que Lólio Úrbico contemplava, com insistência, o perfil de sua nora, enquanto Cláudia Sabina, fingindo absoluto ouvido do passado, concentrava sua atenção em Elvídio, em furtivos olhares que lhe diziam tudo a experiência do coração, cansado de bater entre os caprichosos desenganos do mundo. Nestório, por sua vez, desembarcado em Ostia, por satisfazer velho sonho, qual o de conhecer a cidade célebre e poderosa, sentia estranhas comoções a lhe vibrarem no íntimo, como se estivesse a rever lugares amigos e queridos. Guardava a convicção de que o panorama, agora desdobrado aos seus olhos ansiosos, lhe era familiar, dos mais remotos tempos. Não podia precisar a cronologia de suas recordações, mas conservava a certeza de que, por processo misterioso, Roma estava inteira na tela de suas mais entranhadas reminiscências. Naquele mesmo dia, enquanto Alba Lucínia e as filhas se retiravam para a cidade, ao lado de Fábio Cornélio e de sua mulher, Elvídio Lucius tomava lugar ao lado do velho genitor, encaminhando-se ao perímetro urbano, sem observarem as horas ou as perspectivas suaves do caminho, plenamente mergulhados, como se encontravam, em suas confidências mais íntimas. Elvídio confiou ao pai todas as impressões que trazia da Ásia Menor, rememorando cenas ou evocando carinhosas lembranças, salientando, porém, as suas intensas preocupações morais a respeito da filha, cujos conhecimentos prematuros em matéria de religião e filosofia o assombravam. Desde que, acidentalmente, se dera ao prazer de ouvir os escravos da casa, sobre perigosas superstições da crença nova que invadia os setores do império, em todas as direções. Esclareceu, assim, ante o delicado e generoso mentor espiritual de sua existência, toda a situação familiar, apresentando-lhe os pormenores e circunstâncias, em torno do assunto. O velho Cneio Lucius, depois de ouvi-lo atentamente, prometeu-lhe auxílio moral, no que se referia à questão, a cuja solução o seu experimentado tirocínio educativo prestaria o mais proveitoso concurso. Em poucos dias, instalavam-se os nossos amigos na sua magnífica residência do Palatino, iniciando um novo ciclo de vida citadina. Elvídio Lucius estava satisfeito com a sua nova posição, salientando-se que, como substituto imediato do sogro nas funções de censor, estava-lhe reservado um papel relevante na vida da cidade, sob as vistas generosas do imperador. Quanto a Alba Lucínia, graças aos seus inatos pendores artísticos, auxiliada por Túlia, transformou as perspectivas da velha propriedade, imprimindo-lhes o gosto da época e edificando em cada recanto um fragmento de harmonia do lar, onde o marido e as filhas pudessem repousar das largas inquietações da vida. Desnecessário dizer que, abonada por Túlia, Atéria foi admitida no lar, impondo-se a todos por sua humildade habilidosa e conquistando dos Amós confiança plena, em poucos dias. Na semana seguinte, a pretexto de repousar algum tempo junto do avô, que a idolatrava, foi Célia conduzida pelos pais à residência do mesmo, na outra margem do Tibre, nas faldas do Aventino. Cneio Lucius habitava confortável palacete de apurado estilo romano, em companhia de duas filhas já idosas, que lhe enchiam de afeto a estrelejada noite da velhice. Recebeu a neta carinhosa, com as mais inequívocas provas de contentamento. No dia imediato, pela manhã,
mandou preparar a liteira particular para, em sua companhia, oferecer um sacrifício no templo de Júpiter Capitolino. Célia acompanhou-o calma e prazerosa, embora reparasse os olhares expressivos com que o ancião a observava, ansioso, talvez, por lhe identificar os sentimentos mais íntimos. Cneio Lucius não estacionou tão somente no santuário de Júpiter, dirigindo-se, igualmente, ao templo de Serapis, onde procurou palestrar com a neta a respeito das mais antigas tradições da família romana. A jovem não lhe contradisse as palavras nem interrompeu a carinhosa preleção, submetendo-se à maior obediência no que se referia à ritualística dos templos, conforme os regulamentos instituídos em Roma pelos padres flamínios. A tarde já caía, quando o generoso velhinho deu por terminada a peregrinação através dos edifícios religiosos da cidade. O sol escondia-se no poente, mas Cneio Lucius desejava conhecer toda a intensidade dos novos pensamentos da neta, conduzindo-a, para esse fim, ao altar doméstico, onde se alinhavam as soberbas imagens de marfim dos deuses familiares. Célia, minha querida, disse-lhe por fim, descansando num largo divã à frente dos ídolos, levei-te hoje aos templos de Júpiter e de Serapis, onde ofereci sacrifícios em favor da nossa felicidade, mais que a nossa ventura, porém, cara filha, eu desejo a tua própria. Notei que acompanhavas os meus gestos, e todavia, não demonstravas devoção sincera e ardente. Acaso, trouxeste da província alguma ideia nova, contrária às nossas crenças? Ouviu a palavra do venerando avô, com a alma perdida em profundas cismas. Compreendeu, de relance, a situação, e, afeita às rigorosas tradições da família, adivinhou que seu pai solicitara tal providência, no intuito de reformar-lhe os pensamentos, bem como as convicções mais íntimas. Querido avô, respondeu de olhos úmidos, nos quais transparecia a sublimada inocência, eu sempre vos amei de toda a minha alma e vós me ensinastes a dizer toda a verdade, em quaisquer circunstâncias. Sim, exclamou Cneio Lucius admirado, adivinhando as emoções da adorada criança, estás no meu coração a todos os instantes. Fala, filhinha, com a maior franqueza. Eu não aprendi outro caminho que o da verdade, junto às nossas tradições e aos nossos deuses. De antemão devo esclarecer-vos que foi certamente meu pai quem vos solicitou a reforma de meus atuais sentimentos religiosos. O venerável ancião fez um gesto de espanto em face daquela observação inesperada. Sim, continuou a jovem, talvez meu pai não me pudesse compreender inteiramente. Ele jamais poderia ouvir-me satisfatoriamente, sem um protesto enérgico de sua alma, entretanto, eu continuaria a amá-lo sempre, ainda que o seu coração não me entendesse. Então, filhinha, por que negaste a Elvídio as tuas mais íntimas confidências? Tentei fazer-lhes um dia, quando ainda nos encontrávamos na Judéia, mas compreendi, imediatamente, que meu pai julgaria mal as minhas palavras mais sinceras, percebendo, então, que a verdade para ser totalmente compreendida precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual, mas, filha, onde colocas, agora, os laços sagrados da família? No amor e no respeito com que sempre os cultivei, entretanto, avôzinho, no campo das ideias os elos do sangue nem sempre significam harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu no instituto familiar. Venerando e estimando a meu pai, no meu afeto filial e no respeito às tradições do seu nome, exposei ideias que ao seu espírito não é possível aderir, por enquanto, e mais, que queres traduzir por idade espiritual? Que a mocidade e a velhice, quais as vemos no mundo, não podem significar senão expressões de uma vida física que finda com a morte. Não há moços nem velhos e sim almas jovens no raciocínio ou profundamente enriquecidas no campo das experiências humanas. Que queres dizer com isso? Perguntou o ancião altamente admirado. Tens tão vasta leitura dos autores gregos? Isso é de estranhar, quando teu pai só há pouco obteve um escravo culto, especialmente destinado a enriquecer a tua e a educação de tua irmã. Vovô bem sabe da ânsia de aprender, que sempre me impeliu, desde pequenina. Embora jovem, sinto em meu espírito o peso de uma idade milenária. Em todos estes anos de ausência, na província, gastei todo o tempo disponível em devorar a biblioteca que meu pai não podia levar consigo para as suas atividades na Idumeia. Filhinha, exclamou o respeitável ancião sinceramente consternado, não terias agido à moda dos enfermos que, à força de buscarem a virtude de todos os medicamentos ao alcance da mão, acabam lamentavelmente intoxicados?
Não, querido avô, eu não me envenenei. E se tal coisa houver acontecido, há mais de 2 anos tenho no coração o melhor dos antídotos à influência corrosiva de todos os tóxicos deste mundo. Qual? Interrogou Cneio Lucius sumamente surpreendido. Uma crença fervorosa e sincera. Colocaste teus pensamentos, neste sentido, sob a invocação dos nossos deuses? Não, querido avô, pesa-me confessar-vos, mas, sinto em vosso íntimo a mesma capacidade de compreensão que vibra em minha alma e devo ser sincera. Os deuses de nossas antigas tradições já me não satisfazem, e como assim, querida filha? A que entidade dos céus confias hoje a tua fé sublimada e fervorosa? Como se nos seus grandes olhos vibrasse estranha luz, Célia respondeu calmamente: guardo agora minha fé em Jesus, Cristo, o Filho de Deus vivo. Declaras-te cristã? Perguntou o velho avô empalidecendo. Só me falta o batismo. Mas, filha, disse Cneio Lucius emprestando à voz uma doce inflexão de carinho, o cristianismo está em contradição com todos os nossos princípios, pois elimina todas as noções religiosas e sociais, basilares da nossa concepção de Estado e de família. Além disso, não sabes que adotar essa doutrina é caminhar para o sacrifício e para a morte? Vovô, apesar dos vossos longos e criteriosos estudos, acredito que não chegastes a conhecer as tradições de Jesus e a claridade suave dos seus ensinamentos. Se tivesseis o conhecimento integral da sua doutrina, se ouvisseis diretamente aqueles que se saturaram da sua fé, teríeis enriquecido ainda mais o tesouro de bondade e compreensão do vosso espírito. Mas não se compreende uma ideia tão pura, a encaminhar seus adeptos para a condenação e para o martírio, há quase um século. Entretanto, avôzinho, ainda não atentastes, talvez, para a circunstância de partir do mundo essa condenação, ao passo que Jesus prometeu as alegrias do seu reino a todos os que sofressem na terra, por amor ao seu nome. Desvairas, minha querida, não pode haver divindade maior que o nosso Júpiter, nem pode existir outro reino que ultrapasse o nosso império. Além disso, o profeta Nazareno, ao que sou informado, pregou uma fraternidade impossível e uma humildade que nós outros não poderemos compreender. Pousou sobre a neta os olhos plácidos, cheios de caridade misteriosa, sentindo, porém, uma comoção mais intensa ao encontrar os dela serenos, piedosos, transparentes de candura indefinível. Avôzinho, continuou a dizer com um olhar abstrato, como se o espírito voejasse em recordações queridas e longínquas: Jesus, Cristo é o Cordeiro de Deus, que veio arrancar o mundo do erro e do pecado. Por que não lhe compreendermos os divinos ensinamentos, se temos fome de amor em nossa alma? Aparentemente sou uma jovem e vós um homem velho, para o mundo, no entanto, sinto que nossos pensamentos são gêmeos na sede de conhecimento espiritual. Da terra inteira nos chegam clamores de revolta e gritos de batalha. Misturam-se o fel dos oprimidos e as lágrimas de todos os que padecem na humilhação e no cativeiro. Tendes conhecimento de todos esses tormentos insondáveis que campeiam em todo o mundo. Vossos livros falam das angústias indefiníveis do vosso espírito sensível e carinhoso. Esses brados de sofrimento chegam até aos vossos ouvidos, a todos os momentos. Onde estão os nossos deuses de marfim, que não nos salvam da decadência e da ruína? Onde Júpiter que não vem ao cenário do mundo para restabelecer o equilíbrio da maravilhosa balança da justiça divina? Poderemos aceitar um Deus frio, impassível, que se compraz em endossar todas as torpezas dos poderosos contra os mais pobres e os mais desgraçados? Será a providência do céu igual à de César, para cujo poder o mais dileto é aquele que lhe traz as mais ricas oferendas? Entretanto, Jesus de Nazaré trouxe ao mundo uma nova esperança. Aos orgulhosos advertiu que todas as vaidades da terra ficam abandonadas no pórtico de sombras do sepulcro, aos poderosos deu as lições de renúncia aos bens transitórios do mundo, ensinando que as mais belas aquisições são as que se constituem das virtudes morais, imperecíveis valores do céu, exemplificou, em todos os seus atos de luz indispensáveis à nossa edificação espiritual para Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia infinita, em nome de quem nos trouxe a sua doutrina de amor, com a palavra de vida e redenção. Além de tudo, Jesus é a única esperança dos seres desamparados e tristes, da terra,
porquanto, de acordo com as suas doces promessas, hão de receber as bem-aventuranças do céu todos os desventurados do mundo, entre as bênçãos da simplicidade e da paz, na piedade e na prática do bem. Cneio Lucius ouvia a neta, em comovido silêncio, sentindo-se tocado de uma inquietação mesclada de encanto, qual a que devesse sentir um filósofo do mundo, que ouvisse as mais ternas revelações da verdade pela boca de um anjo. A jovem, por sua vez, dando curso às sagradas inspirações que lhe rociavam a alma, continuou a falar, revolvendo o tesouro de suas lembranças mais gratas ao coração. Por muito tempo estivemos em Antipatris, em plena Samaria, junto a Galiléia. Ali, a tradição de Jesus ainda está viva em todos os espíritos. Conheci de perto a geração de quantos foram beneficiados pelas suas mãos misericordiosas. Fiquei conhecendo a história dos leprosos, limpos ao toque do seu amor, dos cegos em cujos olhos mortos fluiu uma vibração nova de vida, em virtude da sua palavra carinhosa e soberana, dos pobres de todos os matizes, que se enriqueceram da sua fé e da sua paz espiritual. Nas margens do lago de suas pregações inesquecíveis, pareceu-me ver ainda o sinal luminoso dos seus passos, quando, alma em prece, rogava ao Mestre de Nazaré as suas bênçãos dulcificantes. Mas Jesus Nazareno não era um perigoso visionário? Perguntou o Cneio Lucius, profundamente surpreendido. Não prometia um outro reino, menosprezando as tradições do nosso império? Vovô, respondeu a donzela sem se perturbar, o Filho de Deus não desejou jamais dar um reino belicoso e perecível, qual o possuem os povos da terra. Nem se cansou jamais de esclarecer que o seu reino ainda não é deste mundo, antes ensinou que a sua fundação se destina às almas que desejem viver longe do torvelinho das paixões terrestres. Revolucionária a palavra que abençoa a todos os aflitos e deserdados da sorte. Que manda perdoar o inimigo 70 vezes 7 vezes. Que ensina o culto a Deus com o coração, sem a pompa das vaidades humanas. Que recomenda a humildade como penhor de todas as realizações para o céu. O Evangelho do Cristo, que tive ocasião de ler em fragmentos de pergaminho, nas mãos dos nossos escravos, é um cântico de sublimadas esperanças no caminho das lágrimas da terra, em marcha, porém, para as glórias sublimes do infinito. O respeitável ancião esboçou um sorriso complacente, exclamando, bondoso e filha, para nós a humildade e o desprendimento são dois postulados desconhecidos. Nossas águias simbólicas jamais poderão descer dos seus postos de domínio e nem os nossos costumes são passíveis de se acomodarem ao perdão, como norma de evolução ou de conquista. Tuas considerações, porém, interessam-me sobremaneira. Mas dize-me, onde Auriste semelha? Tens conhecimentos? Como pudeste banhar o espírito nessa nova fé, a ponto de argumentares fervorosamente em desfavor das nossas tradições mais antigas? Conta-me tudo com a mesma sinceridade que sempre reconheci no teu caráter. Primeiramente, vim a conhecer os ensinamentos do Evangelho, ouvindo, curiosamente, as conversas dos escravos de nossa casa. Após haver pronunciado essas palavras reticenciosas, Célia pareceu meditar gravemente, como se experimentasse uma dificuldade indefinível para atender aos bons desejos do querido avô, naquelas circunstâncias. Em seguida, como se travasse consigo mesmo um diálogo silencioso, entre a razão e o sentimento, ruborizou-se, como receosa de expor toda a verdade. Cneio Lucius, todavia, identificou-lhe imediatamente a atitude mental, exclamando, fala, filha. Teu velho avô saberá entender o teu coração. Direi, respondeu ela ruborizada, dirigindo-lhe os olhos súplices, na sua timidez de menina e moça. Vovô, será pecado amar? Certo que não, respondeu o velhinho, adivinhando um mundo de revelações no inopinado da pergunta. E quando se ama a um escravo? O venerável Patrício sentiu constritiva emoção, ao ouvir a penosa revelação da neta adorada, respondeu, contudo, sem hesitar, filhinha, estamos muito distantes da sociedade em que a filha de um patrício possa unir seu destino ao de algum dos seus servos. Todavia, acrescentou depois de ligeira pausa, chegaste a querer tanto a um homem sujeito a tão dolorosas circunstâncias? Mas, vendo que os olhos da jovem se umedeciam e adivinhando-lhe as comoções penosas e constrangedoras em face daquelas confidências, atraiu-a num beijo, de encontro ao coração, murmurando-lhe ao ouvido em tom carinhoso, não temas os julgamentos do avozinho, inteiramente devotado ao teu bem-estar.
Revela-me tudo sem omitir detalhe algum da verdade, por mais dolorosa que ela seja. Saberei compreender a tua alma, acima de tudo. Ainda que as tuas aspirações amorosas e os teus sonhos áureos de menina hajam pousado no ser mais abjeto e desprezível, não te amarei menos por isso, e, confiando em ti mesma, saberei respeitar a tua dor e a tua dedicação. Confortada com aquelas palavras, que deixavam transparecer generosidade e sinceridade absolutas, Célia prosseguiu: faz 2 anos que papai nos levou em uma de suas excursões encantadoras, pelo lago extenso, na região onde possuímos a nossa casa. Além de mim, da mamãe e da Elvídia, ia conosco um jovem escravo adquirido na véspera e o qual, em vista da sua perícia nos remos, auxiliava a tarefa de abrir caminho ao longo das águas. Ciro, chama-se esse escravo de 20 anos, que a vontade do céu deliberou fosse parar em nossa casa. Íamos todos alegres, observando a linha do horizonte e o recorte das nuvens no claro espelho das águas marulhantes. De vez em quando, Ciro me dirigia o olhar lúcido e calmo, que me produzia uma emoção cada vez mais intensa e indefinível. Quem poderá explicar esse mistério santo da vida? Dentro desse divino segredo do coração, basta, às vezes, um gesto, uma palavra, um olhar, para que o espírito se algeme a outro para sempre. Fez uma pausa na exposição de suas reminiscências, e, observando-lhe a emotividade a desbordar dos olhos úmidos, Cneio Lucius animou a: continua, filhinha. Faço questão de ouvir e sentir a tua história toda. Nosso passeio, prosseguiu ela com os olhos da alma mergulhados no painel de suas mais íntimas recordações, corria sereno e sem tropeços, quando, em dado instante, se levantou uma onda larga, impelida pelo vento forte. Um abalo mais violento, justamente no ponto onde me instalara, fez-me cair, absorta nos meus pensamentos, de borco no seio espesso das águas. Ainda ouvi os primeiros gritos de mamãe e da irmãzinha, supondo-me perdida para sempre, mas, quando me debatia, inutilmente, para vencer o peso enorme que me oprimia o peito, sob a massa líquida, senti que 2 braços vigorosos me arrancavam do fundo lodoso do lago, trazendo-me à tona. Mercê de um desesperado e imenso esforço. Era Ciro que me salvara da morte, com o seu espírito de sacrifício e lealdade, conquistando com esse ato espontâneo a gratidão sem limites de meu pai, e de todos nós um reconhecimento carinhoso e sincero. No dia imediato, meu pai concedeu-lhe a liberdade, muito comovido pelos sucessos da véspera. No instante da sua emancipação, o jovem liberto beijou-me as mãos com os olhos úmidos, na sua gratidão profunda e sincera, conservando o meu pai em nossa casa, como serviçal prestimoso e livre, quase um amigo, se outras fossem as condições do seu nascimento. Ciro, porém, não me conquistou somente gratidão e estima a toda a prova, como também o meu afeto da alma, espontâneo e profundo. Em tardes serenas e claras, sob as árvores do pomar, contou-me a sua história singular, cheia de episódios interessantes e comovedores. Em tenra idade, vendido a um rico senhor que o conduziu desde logo ao país do Ganges, terra misteriosa e incompreensível para os romanos, ali teve ocasião de conhecer os princípios populares de consoladoras filosofias religiosas. Nessa região do Oriente, cheia de segredos confortadores, ele aprendeu que a alma não tem apenas uma existência, mas vidas numerosas, mediante as quais adquire novas faculdades, purificando-se ao mesmo tempo dos erros passados, em outros corpos, ou redimindo-se das aflições, no doloroso resgate dos crimes ou desvios do seu passado. Todavia, após a aquisição desses conhecimentos, foi levado à Palestina, onde se saturou dos ensinos cristãos, tornando-se adepto fervoroso do Messias de Nazaré. Então, era de ver-se como a sua palavra se impregnava de inspiração divina e luminosa. Apaixonado pelas ideias generosas que trouxera do ambiente religioso da Índia, acerca dos formosos princípios da reencarnação, sabia interpretar com simplicidade e clareza de raciocínio, para mim, muitas passagens evangélicas, algo obscuras para o meu entendimento, qual aquela em que Jesus afirma que ninguém poderá atingir o reino do céu sem nascer de novo. Fosse ao crepúsculo langoroso da Palestina, fosse ao luar caricioso das suas noites estreladas, quando descansava das fadigas do trabalho diuturno, falava-me ele das ciências da vida e da morte,